Deus! A taça de champanhe da noiva escorregou de seus dedos e se estilhaçou no piso polido do salão de festas. Toda a conversa parou. A banda silenciou no meio de uma música de Tom Jobim. Mais de 100 convidados do casamento se viraram na direção do som. Ela não estava olhando para o vidro quebrado. Estava olhando diretamente para mim. Seu rosto ficara completamente branco. Seus lábios tremiam como se ela tivesse visto um fantasma. Não, ela sussurrou, mal conseguindo respirar. Não, não pode ser. Minha filha, Clara, agarrou meu braço. Mãe? A noiva deu um passo hesitante em minha direção antes de parar abruptamente. Meu Deus! Ela sussurrou novamente. Ela é minha. Ela nunca terminou a frase. Seu novo marido, meu ex-marido, riu, completamente inconsciente do que estava acontecendo. Querida, disse Davi, envolvendo-a pela cintura com um braço. O que há de errado? Ela não respondeu. Não conseguia. Apenas continuou me encarando com uma mistura de choque, medo e algo que parecia dolorosamente próximo da vergonha. Naquele instante, percebi uma coisa. Qualquer conto de fadas que Davi pensou ter construído nas últimas 2 semanas acabara de começar a desmoronar. 2 semanas antes, se alguém me dissesse que 15 anos de casamento poderiam terminar em 12 segundos, eu os chamaria de cínicos. Eu acreditava que as pessoas mereciam conversas, encerramento, respeito. Acreditava que os votos ainda significavam algo. Aparentemente, meu marido não. Davi Barreto esteve em Balneário Camboriú por exatos 3 dias, participando do que ele alegou ser o maior congresso de vendas de sua carreira. Antes de partir, ele me beijou de despedida em nossa cozinha. Não trabalhe demais, disse ele com aquele sorriso familiar. Vou sentir sua falta. Eu sorri de volta. Eu sempre sinto. Tomamos café juntos naquela manhã. Coloquei seu mix de castanhas favorito em sua bagagem de mão. Até o lembrei de ligar para a Clara, porque ela estava preocupada com uma entrevista para a pós-graduação. Tudo parecia normal, pelo menos para mim. Na terceira noite, eu estava sentada sozinha em nossa varanda, nos fundos de casa, em Florianópolis. O pôr do sol de Santa Catarina sempre foi o meu favorito. O calor amena, o céu se torna laranja e violeta. Depois de atender clientes o dia todo, aquela pequena varanda era onde eu encontrava paz. Meu celular vibrou. Sorri automaticamente. Provavelmente o Davi ligando antes do jantar. Em vez disso, li 8 palavras que apagaram 15 anos. Finalmente conheci a mulher com quem eu deveria ter me casado. Eu encarei, certa de que havia entendido mal. Outra mensagem chegou quase que imediatamente. Embale o que for seu, terei os papéis do divórcio esperando. Meu coração simplesmente parou. Li de novo e de novo. Meus dedos se recusaram a se mover. Finalmente, digitei 3 palavras. Isso é engraçado? A bolha de digitação apareceu, desapareceu, apareceu novamente. Então, sua mensagem final chegou. Não torne isso feio. Foi isso. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas, nenhuma ligação. 15 anos reduzidos a 3 mensagens de texto. Liguei para ele mesmo assim, direto para a caixa postal. De novo, caixa postal. De novo, bloqueado. Sinceramente, não me lembro quanto tempo fiquei sentada lá fora. Talvez 20 minutos, talvez 2 horas. O tempo parou de fazer sentido. Eventualmente, a Clara ligou. O pai atendeu? Não consegui falar. Mãe? Engoli em seco. Pode vir aqui?
25 minutos depois, minha filha entrou pela porta da frente carregando comida tailandesa para a viagem. Ela olhou para o meu rosto e colocou a comida no chão sem dizer uma palavra. O que aconteceu? Entreguei a ela meu celular. Ela leu as mensagens 1, 2 vezes. Suas sobrancelhas se juntaram. Então, ela sussurrou a mesma frase que eu me perguntava. Que tipo de pessoa faz isso? Não sei. Ela olhou para o corredor vazio. Ele ligou? Balancei a cabeça. Nada. Não. Clara sentou-se ao meu lado. Por quase 10 minutos, nenhuma de nós falou. Finalmente, ela disse em voz baixa. Acho que ele conheceu alguém antes desta viagem. Eu vinha pensando a mesma coisa. Ninguém destrói um casamento em uma noite. Isso vinha se construindo. Eu apenas não tinha visto. Os papéis do divórcio chegaram 4 dias depois. Sedex, eficiente, profissional, frio. Davi já havia contratado um dos melhores advogados de família de Florianópolis. Ele assinara tudo. Nosso casamento, aparentemente, se tornara mais uma transação comercial. O advogado dele solicitou um divórcio consensual, sem drama, sem atrasos, apenas assinaturas. Amigos continuavam ligando. Isso é algum mal-entendido? Com certeza ele vai voltar para casa. Ele vai se arrepender. Eu queria acreditar neles. Em vez disso, Davi nunca mais voltou para casa. Ele ficou em hotéis até que a papelada fosse finalizada. Toda a conversa acontecia através de advogados. Quando pedi uma única reunião presencial, a assistente dele respondeu por e-mail. O Sr. Barreto não acredita que isso seja produtivo. Sr. Barreto, não Davi, não meu marido. Sr. Barreto, aquilo doeu mais do que eu esperava. Passei 22 anos ajudando casais a sobreviverem à traição. Como terapeuta de casais e traumas licenciada, sentei-me diante de centenas de corações partidos. Conhecia todas as fases do luto: choque, negação, raiva, barganha, aceitação. Conhecer o mapa não tornava o caminho mais fácil. Toda manhã, eu ainda estendia a mão para o outro lado da cama. Toda noite, ainda esperava ouvir sua caminhonete na garagem. O luto ignora a educação, ignora as credenciais. Ele simplesmente chega. Uma semana depois, Clara entrou no meu escritório carregando seu notebook. Você precisa ver isso. Ela virou a tela para mim. Facebook. Davi. Status de relacionamento. Casado. Fotos do casamento enchiam a tela. Davi em um smoking sob medida, ao lado de uma linda mulher loira, talvez 15 anos mais jovem que eu. Vestido elegante, sorriso perfeito, lustres de cristal. A legenda dizia: às vezes, a vida te dá uma segunda chance ao amor verdadeiro. Mais de 2.000 curtidas. Os comentários choviam. Vocês dois são perfeitos juntos. Almas gêmeas. Tão feliz que você encontrou o seu para sempre. Não chorei. Não então. Simplesmente fechei o notebook. Clara parecia furiosa. Ele te substituiu em uma semana. Não, respondi em voz baixa. Ele substituiu o casamento muito antes disso. Ela apertou minha mão. Então ela me surpreendeu. Eles vão fazer uma recepção para a família no próximo sábado. Franzi a testa. Como você sabe? A prima Melissa foi convidada. Ri amargamente. E daí? Clara olhou diretamente nos meus olhos. Acho que você deveria ir. O quê? Para fazer uma cena? De jeito nenhum. Para encerrar um ciclo. Não preciso de encerramento. Você merece ver que sua vida não acabou porque ele foi embora. Eu queria recusar. Todo instinto gritava não,
Mas nos dias seguintes a ideia ficou comigo. Não vingança, não confronto, apenas a chance de fechar um capítulo com meus próprios olhos. Então, no sábado à tarde, vesti um vestido azul marinho que não usava há anos. Clara dirigiu, nenhuma de nós falou muito. Ao entrarmos no salão, avistei imediatamente Davi rindo com os convidados. Ele parecia feliz, confiante, vitorioso. Então a noiva se virou para a entrada. Nossos olhares se encontraram. O sorriso dela desapareceu. A cor sumiu de seu rosto. Ela me encarou como se tivesse acabado de ver alguém que nunca esperava encontrar novamente. Ela sussurrou: "Meu Deus!" E tudo mudou. Meu Deus! A noiva deu mais um passo trêmulo em minha direção. Por um momento, pareceu que ela poderia desmaiar. Sua respiração ficou superficial e seus olhos disparavam entre meu rosto e o chão, como se ela estivesse tentando se convencer de que estava imaginando coisas. Então ela sussurrou tão baixo que só eu pude ouvir: "Você é a Helena Matos." Não era uma pergunta. Ela sabia exatamente quem eu era. Estudei seu rosto com mais atenção. Cabelo loiro, olhos azuis, maquiagem elegante, um sorriso gracioso que havia desaparecido completamente. Algo nela me parecia familiar. Não da televisão, não do bairro. De algum lugar muito mais profundo. Minha filha se inclinou para mim. "Mãe, você a conhece?" Eu? Honestamente, não. Pelo menos ainda não. Anos de terapia me apresentaram a centenas de pessoas. Os rostos se misturavam. A confidencialidade me treinou a nunca me deter em clientes depois que eles seguiram em frente com suas vidas. Então a noiva sussurrou 4 palavras que desbloquearam tudo. "Você ajudou a me salvar." A memória me atingiu como uma onda. Lilian Barros, não a mulher polida e confiante parada na minha frente hoje, a jovem assustada que entrou pela primeira vez no meu consultório de terapia quase 6 anos antes. Naquela época, Lilian parecia completamente diferente. Mal usava maquiagem, raramente fazia contato visual, pedia desculpas por tudo, até por se sentar. "Sinto muito", ela dissera em nossa primeira consulta. "Eu provavelmente nem deveria estar aqui." Sorri gentilmente. "Por que não?" "Porque outras pessoas provavelmente precisam mais de você." Essa frase me disse quase tudo o que eu precisava saber. Ela passara anos acreditando que não era importante. Nos meses seguintes, Lilian lentamente compartilhou pedaços de sua história. Ela cresceu com um pai que criticava tudo o que ela fazia. Cada nota, cada decisão, cada relacionamento. Nada nunca fora o suficiente. Então, ela se apaixonou por um homem quase 15 anos mais velho. No início, ele a chamava de linda, especial, diferente. Em um ano, ele estava criticando suas roupas, seu peso, seus amigos e, eventualmente, convencendo-a de que ela não podia tomar decisões sem ele. Quando finalmente escapou daquele relacionamento, ela mal se reconhecia. "Eu nem sei mais como é o normal", ela admitiu durante uma sessão. Lembro-me de perguntar: "Como você acha que o amor se parece?" Ela olhou pela janela do meu escritório por quase 1 minuto. Finalmente respondeu: "Alguém me escolhendo." Balancei a cabeça gentilmente. "Não." Ela pareceu confusa. "O amor saudável não é alguém te escolhendo, é alguém te respeitando." Essas palavras ficaram conosco por meses de terapia. Falamos sobre limites, autoestima, manipulação, love bombing, a diferença entre atenção e cuidado genuíno. Uma tarde, depois que ela descreveu outro homem que conhecera recentemente, perguntei:
Com que rapidez ele está se movendo. Ela sorriu nervosamente. Ele diz que quando as pessoas sabem, elas simplesmente sabem. Assenti. E como isso te faz sentir? Animada. O que mais? Ela hesitou. Apressada. Aí está. Ela franziu a testa. É nesse sentimento que quero que você preste atenção. Nas semanas seguintes, fizemos uma lista juntas. Tornou-se um dos exercícios que ela mais valorizava. Sinais de alerta que nunca mais ignorarei. Mover-se rápido demais. Grandes promessas românticas. Desrespeito a ex-parceiros. Fazer todo relacionamento parecer culpa de outra pessoa. Necessidade de admiração constante. Tentar isolá-la das pessoas que te amam. Lilian havia copiado a lista em um pequeno caderno de couro. A última vez que a vi profissionalmente, ela sorriu pela primeira vez sem forçar. Acho que finalmente estou bem. Acho que você finalmente está confiando em si mesma. Ela riu. Acho que isso é melhor. Fazia quase 5 anos desde então. Não admira que eu não a tenha reconhecido imediatamente. Ela parecia mais saudável, mais forte, mais velha, mas seus olhos eram exatamente os mesmos. De volta ao salão, ela engoliu em seco. Você realmente não se lembrou de mim no início. Lembro agora. Lágrimas instantaneamente encheram seus olhos. Oh, não! Davi finalmente se aproximou, carregando 2 taças de champanhe. Aí está você, disse ele alegremente. Ele olhou para mim apenas brevemente. Helena. Seu tom soou quase entediado. Então ele sorriu orgulhosamente para Lilian. Vocês 2 ainda não se conheceram oficialmente. Lilian parecia que não conseguia respirar. Davi continuou falando. Lilian, esta é minha ex-esposa. Silêncio. Vi Lilian se forçar a sorrir. Olá! Estendi a mão. Parabéns. Ela a apertou. Seus dedos estavam gelados. Você também. Ela sussurrou automaticamente, antes de perceber o que dissera. Davi riu. Acho que os dias de casamento embaralham o cérebro de todo mundo. Ninguém mais riu. Clara observou a troca com atenção. Algo claramente parecia errado. Davi, no entanto, permaneceu felizmente inconsciente. Ele se aproximou de Lilian. Tudo bem? Ela assentiu rápido demais, apenas sobrecarregada. Ele beijou sua testa. Ainda há 50 pessoas esperando para te conhecer? Já vou. Davi sorriu para mim. Fico feliz que você veio. Não tinha certeza se ele estava sendo sincero ou apenas queria parecer cortês na frente dos convidados. De qualquer forma, ele desapareceu na multidão. No momento em que ele se afastou, Lilian me olhou com desespero. Podemos conversar? Agora? Ela olhou para a pista de dança. Não aqui. Estudei-a em silêncio. Anos de terapia me ensinaram a notar as pequenas coisas. Seus ombros estavam rígidos. Ela ficava torcendo sua aliança de casamento. Não estava olhando para o Davi. Estava observando as saídas. Amanhã, ela sussurrou. Assenti uma vez. Amanhã. Ela expirou como se eu tivesse acabado de lhe jogar uma tábua de salvação. Obrigada. Então ela voltou para a recepção, usando o mesmo sorriso ensaiado que eu vira anos antes, sempre que ela tentava convencer o mundo de que estava bem. Só que agora eu o reconheci imediatamente. Não era felicidade, era sobrevivência. Clara esperou até chegarmos ao estacionamento para falar. Ok. Ela afivelou o cinto de segurança. Vocês definitivamente se conhecem. Eu costumava conhecer. Você nunca me contou. Não podia. Ela pareceu confusa. Por que não? Porque ela era uma
Os olhos de Clara se arregalaram. Sério? Assenti. Anos atrás. Ela ligou o carro. Então ela sabe quem o pai realmente é. Não sei, mas ela sabe de alguma coisa. A viagem para casa pareceu estranhamente tranquila. Não porque eu tivesse respostas, mas porque, de repente, eu tinha perguntas. Perguntas que Davi claramente não esperava que ninguém fizesse. Por que ele nunca mencionou minha profissão? Por que Lilian não reconheceu meu nome antes do casamento? Davi o escondeu intencionalmente? Ou ele simplesmente nunca falou de mim? Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Número desconhecido. Normalmente deixo chamadas não familiares irem para a caixa postal. Algo me disse para não fazer isso. Alô? Uma voz trêmula respondeu. Helena? Sam. É a Lilian. Um longo silêncio se seguiu. Finalmente ela sussurrou. Davi me disse que você era amarga, controladora, emocionalmente instável. Outra pausa. Eu acreditei nele. Não a interrompi. Mas então eu te vi ontem. A voz dela falhou. E nada correspondia à mulher que ele descreveu. Ela respirou fundo. Preciso te perguntar uma coisa. O que é? Você me encontraria para um café? Olhei pela janela da minha cozinha para o sol da manhã de Santa Catarina, subindo em um céu sem nuvens. Uma versão mais jovem de mim poderia ter dito não. Poderia não querer nada com a mulher que se casou com meu marido. Mas eu não estava mais interessada em vingança, apenas na verdade. Conheço um café tranquilo, eu disse. Quando? Ela respondeu quase que imediatamente. Hoje. O café ficava na esquina de uma praça comercial tranquila, a cerca de 15 minutos da minha casa. Não era da moda, sem música ao vivo, sem influenciadores tirando fotos de seus cafés. Apenas casais de aposentados lendo jornais, enfermeiros tomando café da manhã depois dos plantões noturnos e clientes regulares que conheciam cada garçom pelo nome. Parecia seguro. Cheguei 10 minutos mais cedo. Velho hábito. Anos de terapia me ensinaram que pessoas carregando fardos emocionais raramente se atrasam. Geralmente chegam cedo, pensando se deveriam dar meia volta antes de entrar. Exatamente às 9h, Lilian entrou. Ela não estava mais usando roupas de grife, nem maquiagem de casamento, nem joias caras, exceto o anel novo que parecia pesar 100 quilos. Ela me viu e ofereceu um sorriso nervoso. Obrigada por vir. Claro. Ela se sentou lentamente. A garçonete trouxe café antes que uma de nós falasse. Finalmente, Lilian envolveu a xícara com as 2 mãos. Não dormi. Imaginei. Ela deu uma risada cansada. Fiquei ouvindo sua voz. Minha voz? Da terapia. Sorri gentilmente. Eu disse muitas coisas. Não. Ela olhou diretamente para mim. Uma coisa. Ela engoliu em seco. Preste atenção em como alguém te faz sentir quando a empolgação passa. Lembrei-me de dizer isso, não porque fosse especialmente profundo, porque eu repetira centenas de vezes. O charme passa, o caráter não. Por quase 1 minuto apenas mexemos nosso café. Finalmente, Lilian quebrou o silêncio. Preciso saber de uma coisa. Esperei. O Davi te traiu? Aí estava. A pergunta que ela provavelmente vinha se fazendo desde a recepção do casamento. Respondi honestamente. Não sei. Ela franziu a testa. Não sabe? Sei quando ele terminou o nosso casamento. Tomei um gole lento de café. Não sei quando ele o deixou emocionalmente. Ela olhou para a xícara. Ele me disse que você parou de amá-lo anos atrás. Eu nunca disse isso.
Ele me disse que você se importava mais com seus clientes do que com seu marido. Eu trabalhava 4 dias por semana. Ele disse que você era impossível de agradar. Sorri tristemente. Ele te disse algo que fosse culpa dele. Silêncio. Lilian piscou e desviou o olhar. Não. Essa resposta me disse mais do que qualquer outra coisa poderia ter dito. Escolhi minhas próximas palavras com cuidado. Existem hábitos que os terapeutas nunca perdem de verdade. Um deles é entender que a verdade se assenta melhor quando as pessoas a descobrem por si mesmas. Lilian, ela olhou para cima. Quando alguém te diz que todo ex-parceiro era o problema, deixei a frase no ar. Ela a completou. Eventualmente, eu me tornarei o problema também. Nenhuma de nós falou por vários segundos. Então, lágrimas encheram seus olhos. Acho que isso já está acontecendo. Não fiquei surpresa. Conte-me. Ela respirou fundo. Os primeiros 3 dias foram incríveis. Claro que foram. Ele ficava dizendo que eu salvei a vida dele. Ele me chamava de alma gêmea. Dizia que nunca acreditou no destino até Balneário Camboriú. Assenti em silêncio. Ela continuou. Mas depois do casamento, a voz dela ficou mais baixa. Tudo mudou. Como? Ele começou a corrigir tudo. Ela riu amargamente. O jeito que eu estacionava o carro, o jeito que eu dobrava as toalhas, os restaurantes que eu gostava. Ele até criticou como eu pedia café. Ela pareceu envergonhada. Sei que parece ridículo. Não parece. Ela continuou, olhando pela janela. Ontem de manhã, ele perguntou por que eu ainda seguia meu colega de faculdade no Instagram. O que você disse a ele? Que somos amigos há 15 anos. E ele disse que mulheres casadas não deveriam precisar da atenção de outras pessoas. Suspirei em silêncio. O controle raramente chega usando um crachá. Chega disfarçado de preocupação, ou proteção, ou amor. Lilian pegou algo na bolsa. Quero te mostrar uma coisa. Ela tirou uma folha de papel dobrada. Encontrei isso na pasta dele enquanto procurava nossos documentos do seguro. Ela a entregou pela mesa. Não era uma carta de amor. Não era um recibo. Era uma cópia impressa do site do meu consultório de terapia, minha biografia profissional, minha fotografia, destacada com um marcador amarelo. Meu estômago se contraiu. Ele me disse que nunca tinha ouvido falar do seu consultório. Ela assentiu. Então, por que ele tinha isso? Eu já sabia. Davi não se esquecera de quem eu era. Ele me pesquisara, talvez até me monitorara. A percepção me deu um arrepio. Ele mentiu? Sim, mas por quê? Olhei para a página destacada. Porque se ele tivesse te contado que eu era terapeuta de casais, eu teria feito perguntas. Exatamente. Ela recostou-se lentamente. Ele não queria que eu me perguntasse por que um homem casado com uma terapeuta ainda assim se divorciou. Não. Ele queria que você acreditasse na versão dele antes de conhecer a minha. A garçonete reabasteceu nosso café. Nenhuma de nós tocou. Lilian parecia exausta. Fico repassando Balneário Camboriú na minha cabeça. Como assim? Ele me pediu em casamento depois de 48 horas. Quase derrubei minha xícara. 48? Ela assentiu. Achei romântico. Ela riu por entre as lágrimas. Ele alugou a cobertura do hotel. Havia flores, um violinista, champanhe. Ele chorou. Disse que a vida era curta demais para desperdiçar mais um minuto. Ela cobriu o rosto. Pensei que estava vivendo dentro de um filme. E agora? Ela baixou as mãos lentamente. Agora acho que estava assistindo a uma performance. Quando terminamos nosso café,
Saímos juntas. O sol de Santa Catarina já aquecia a calçada. Lilian parou ao lado do carro dela. Preciso fazer mais uma pergunta. Pode fazer. Se você fosse eu, sorri. Você já sabe que não posso te dizer o que fazer. Eu sei, mas ela procurou as palavras certas. Ao que você prestaria atenção? Pensei por um momento, depois respondi com total honestidade. Eu não me concentraria em se o Davi te ama. Ela franziu a testa. Eu prestaria atenção em se você ainda se sente como você mesma. Seus olhos se arregalaram. Era a mesma pergunta que eu fizera a ela anos atrás, quando ela escapou de seu ex-abusivo. Você ainda reconhece a mulher que era antes deste relacionamento? Ela não respondeu. Não precisou. As lágrimas disseram o suficiente. 3 semanas se passaram. Tentei voltar à minha rotina normal. Clientes, yoga nas quintas-feiras à noite, jantar com a Clara aos domingos. Aos poucos, comecei a acreditar que a vida poderia, eventualmente, voltar a parecer comum. Então Clara me ligou numa terça-feira à tarde. Mãe, a voz dela soava animada. Você se lembra da empresa do pai? Sam, meu amigo Tiago trabalha na contabilidade lá. Franzi a testa. O que aconteceu? Eles estão fazendo uma auditoria interna. Não dei muita importância. Isso acontece. Ela baixou a voz. Aparentemente, alguém sinalizou um monte de despesas do Congresso de Balneário Camboriú. Meu coração pulou. Que tipo de despesas? Ele não sabe de tudo, mas disse que vários executivos apresentaram recibos de reuniões que nunca aconteceram. Apoiei-me na bancada da cozinha. De repente, o romance relâmpago de Davi, o caro pedido de casamento na cobertura, os jantares de luxo, não pareciam mais tão glamourosos. Às vezes, as pessoas constroem contos de fadas com dinheiro emprestado e, eventualmente, alguém sempre pede o recibo. As pessoas imaginam o karma como algo dramático, um veredito de tribunal, um escândalo público, alguém sendo levado algemado enquanto todos aplaudem. A vida real raramente funciona assim. Mais frequentemente, o karma chega em silêncio. Ele se infiltra em momentos cotidianos. Um telefonema, uma carta, um olhar no rosto de alguém quando percebe que a história que tem contado não corresponde mais à realidade. Foi exatamente assim que a nova vida perfeita de Davi começou a se desfazer. Cerca de 1 mês após meu encontro com Lilian, eu estava terminando a papelada no meu escritório quando minha recepcionista bateu suavemente na minha porta. Helena, pode entrar. Ela sorriu. Você tem uma visita. Estou com um cliente em 10 minutos. Eu sei. Ela hesitou. Mas acho que você vai querer vê-la. Quando entrei na sala de espera, Lilian estava perto da janela. Ela não estava usando sua aliança de casamento. Não porque a tivesse tirado, mas porque ficava girando-a no dedo até que repousasse em sua palma. O mesmo hábito nervoso que notei no casamento. Desculpe vir sem ligar. Tudo bem, não vou demorar. Ofereci meu escritório. Ela balançou a cabeça imediatamente. Não quero me sentar lá. Eu entendi. Aquele cômodo representava um relacionamento profissional ao qual nunca poderíamos retornar. Em vez disso, caminhamos até um pequeno banco sob uma pitangueira do lado de fora do prédio. Por vários minutos, nenhuma de nós falou. Finalmente, ela sussurrou. Acho que você estava certa. Eu não te disse o que pensar. Não. Ela olhou para o estacionamento. Você me perguntou se eu ainda me sentia como eu mesma. Ela riu baixinho. Não sinto. A história saiu lentamente. Davi se tornara obcecado com as aparências. Todo jantar tinha que ser fotografado.
Todo fim de semana tinha que parecer perfeito online. Se Lilian queria uma noite tranquila em casa, Davi a acusava de estar se tornando chata. Se ela questionava uma compra, ele a chamava de negativa. Se ela discordava dele em público, ele ficava emburrado por dias. A parte mais estranha, ela admitiu, é que ele está sempre atuando. Como assim? No momento em que outra pessoa entra na sala, ela estalou os dedos. Ele se torna charmoso novamente. Assenti. Já vi isso antes. Ela olhou para mim. Já, muitas vezes. Pessoas que anseiam por admiração, muitas vezes, precisam de uma plateia. Sem uma, a personalidade delas muda. Ela suspirou profundamente. Pensei que o casamento me faria sentir segura. Em vez disso, sinto que estou sendo avaliada todos os dias. Uma semana depois, Clara me convidou para jantar. No meio da nossa refeição, ela baixou a voz. Lembra do Tiago? O contador? Ela assentiu. A auditoria está ficando séria. Larguei o garfo. O que aconteceu? Eles revisaram os relatórios de despesas do Congresso de Balneário Camboriú. E o pai gastou quase 90 mil reais. Pisquei. 90 mil? Suíte de luxo, jantares privados, entretenimento, transporte. Ela pareceu desconfortável. A empresa diz que quase nada disso estava relacionado a negócios. Permaneci em silêncio. Clara estudou meu rosto. Você não parece surpresa. Também não estou feliz. Eu sei. Ela estendeu a mão sobre a mesa. É que eu não o entendo mais. Nem eu. O Davi, com quem me casei uma vez, se preocupou em comprar uma cafeteira de 300 reais. Agora, ele aparentemente tratava as contas corporativas como uma conta corrente pessoal. O sucesso não o mudou da noite para o dia. Apenas revelou partes dele que eu me recusei a ver. 2 semanas depois, outra surpresa chegou. Uma carta registrada do nosso advogado. Abri, esperando outro documento legal. Em vez disso, continha uma excelente notícia. Nosso contador forense concluíra uma revisão de nossas finanças conjugais. Davi não apenas apressou o divórcio, ele silenciosamente moveu dinheiro de nossa conta de previdência conjunta para uma conta de investimento em seu nome apenas algumas semanas antes de entrar com o pedido. Quase 450 mil reais. Liguei imediatamente para meu advogado. Isso é legal? Não. Podemos recuperar? Acreditamos que sim. Fechei os olhos. Não quero vingança. Eu sei. Você disse isso desde o primeiro dia. Só quero o que é justo. E é exatamente isso que estamos buscando. Quando desliguei, sentei-me em silêncio por vários minutos. 15 anos. Confiei neste homem com cada salário, cada declaração de imposto de renda, cada contribuição para a Previdência. A confiança não desaparece de uma vez. Ela se corrói uma pequena decisão de cada vez. Enquanto isso, minha própria vida continuava. Pela primeira vez em anos, decidi expandir meu consultório. Em vez de alugar 2 pequenas salas, aluguei uma suíte inteira. Clara insistiu em ajudar. Você precisa de um site melhor. Meu site está bom. Parece de 2014. Foi atualizado em 2018. Ela riu. Exatamente. Em 3 semanas, ela redesenhou tudo. Agendamento online, vídeos educacionais, artigos sobre recuperação de traição, grupos de apoio para mulheres se reconstruindo após o divórcio. Novos clientes começaram a chegar quase que imediatamente. Uma tarde, uma mulher de 60 anos me abraçou após uma sessão.
Você me deu esperança. Dirigindo para casa naquela noite, percebi algo surpreendente. Pela primeira vez desde a mensagem de texto de Davi, eu não pensara no Davi o dia todo. A cura não acontece porque a dor desaparece. Acontece porque sua vida lentamente se torna maior que a dor. Então Lilian ligou novamente. Podemos nos encontrar. Desta vez, escolhemos um parque público. Ela parecia exausta. Havia olheiras escuras sob seus olhos. Abri contas bancárias separadas. Ela riu sem humor. Davi enlouqueceu. O que aconteceu? Ele disse que casais não deveriam esconder dinheiro. Ergui uma sobrancelha. A ironia. Ela sorriu tristemente. Perguntei a ele se ele já havia escondido dinheiro de você. Meu coração pulou. O que ele disse? Ele ficou parado por quase 1 minuto inteiro. Depois foi embora. O silêncio pode ser incrivelmente revelador. Lilian respirou fundo. Preciso te contar uma coisa. Esperei. Ele perdeu a promoção. O quê? A auditória. Ela assentiu. A empresa não o demitiu, mas o removeu da consideração para vice-presidente regional. Ela pareceu quase culpada ao dizer isso. Sei que não deveria me sentir aliviada. Você não parece aliviada. Eu me sinto... Ela procurou a palavra. De coração partido. Não por causa da promoção. Ela enxugou uma lágrima. Porque me casei com alguém que não reconheço. Olhei para ela com atenção. Não! Ela franziu a testa. Como assim? Você se casou com alguém que não teve tempo suficiente para reconhecer. Ela me encarou. As pessoas costumam confundir informação com compreensão. Você pode saber a comida favorita de alguém depois de um jantar. Pode saber o lugar de férias favorito depois de um fim de semana. Mas caráter? Caráter leva tempo, semanas, meses, às vezes anos. À medida que o outono se aproximava, a audiência sobre nosso acordo financeiro finalmente chegou. Davi evitou o contato visual quase a manhã inteira. Seu advogado parecia tenso. O juiz revisou os registros financeiros com cuidado. Então veio a decisão. Davi foi obrigado a reembolsar minha parte dos fundos da Previdência, juntamente com os custos legais adicionais resultantes da transferência oculta. Não era uma fortuna, mas não era mais sobre o dinheiro, era sobre honestidade. Enquanto todos juntavam seus arquivos, Davi caminhou em minha direção. Pela primeira vez em meses, estávamos frente a frente, sem advogados entre nós. Ele abriu a boca como se procurasse as palavras certas. Nada saiu. Ele simplesmente assentiu uma vez. Em seguida, foi embora, sozinho. Observando-o partir, senti algo que nunca esperei. Não satisfação, não raiva, apenas paz. Porque, a essa altura, eu finalmente entendia algo. A maior perda em nosso casamento não fora o marido que partiu. Fora a ilusão de que ele era o homem que eu acreditava ser. Uma vez que essa ilusão desapareceu, não havia mais nada a lamentar. O inverno chegou silenciosamente em Florianópolis. As manhãs ficaram mais frias e, pela primeira vez em meses, me peguei abrindo a porta da varanda antes do nascer do sol com uma xícara de café, em vez de olhar para o celular, me perguntando se Davi de alguma forma explicaria tudo. Essa versão de mim não existia mais. Algumas feridas não desaparecem. Elas simplesmente param de definir quem você é. Em dezembro, meu consultório de terapia dobrou de tamanho. Clara costumava brincar que eu finalmente tinha mais clientes do que horas na semana. Sabe,
Ela brincou uma noite enquanto ajudava a organizar os arquivos. É quase como se as pessoas confiassem em alguém que realmente sobreviveu a um coração partido. Eu sorri. Gostaria que não precisassem. Ela apertou meu ombro. Mas precisam. Pela primeira vez desde o divórcio, acreditei que meu futuro poderia ser maior que meu passado. Então, numa terça-feira à tarde, minha recepcionista bateu suavemente na porta do meu escritório. Helena? Sam, tem alguém aqui perguntando por você. Tem hora marcada? Ela hesitou. Não, devo remarcá-los? Antes que ela pudesse responder, eu já sabia. Alguns instintos nunca se vão. Entrei na área da recepção. Davi estava sentado sozinho. Ele parecia mais velho, não dramaticamente, apenas cansado. Seus ternos caros sempre lhe caíram perfeitamente. Hoje, o paletó pendia solto de seus ombros. A confiança que antes enchia qualquer sala havia evaporado de alguma forma. Quando ele se levantou, havia uma estranheza que eu nunca vira antes. Ai, assenti educadamente. Davi, sei que você provavelmente não quer me ver. Este não é realmente o lugar. Eu sei. Ele olhou ao redor da sala de espera. É que eu não sabia para onde mais ir. Olhei para o relógio. Meu próximo cliente não chegaria em 20 minutos. Tem um café do outro lado da rua. Ele assentiu, agradecido. Obrigado. Sentamos do lado de fora, sob um guarda-sol com vista para o estacionamento. Por vários minutos, nenhum de nós falou. Finalmente, Davi quebrou o silêncio. Perdi meu emprego. Não fiquei surpresa. Clara me avisara que a auditoria não havia terminado. O que aconteceu? Eles eliminaram minha posição. Ele riu amargamente. Essa é a versão oficial. E a não oficial? Não podiam mais confiar em mim. Ele olhou para o café. Não os culpo. Essa frase me pegou de surpresa. Foi a primeira coisa genuinamente honesta que ouvi dele em meses. Tive muito tempo para pensar. Eu também. Ele assentiu lentamente. Imagino. Outro silêncio se instalou entre nós. Então ele perguntou em voz baixa. Você tem notícias da Lilian? Respondi com sinceridade. Não recentemente. Ele esfregou a testa. Ela se mudou. Olhei para ele. Quando? Há 3 semanas. Ele engoliu em seco. Ela disse que não se reconhecia mais. Meu coração doeu. Não por causa do Davi, mas porque me lembrei de Lilian dizendo quase essas mesmas palavras meses antes. Acho, ele continuou suavemente, que ela aprendeu mais rápido do que você. O comentário não foi cruel. Foi dolorosamente honesto. Pensei em responder. Em vez disso, simplesmente ouvi. Davi olhou para as mãos. Repassei Balneário Camboriú 1000 vezes. Permaneci em silêncio. Convenci a mim mesmo de que merecia emoção. Ele riu sem humor. Eu tinha 52 anos e agia como se tivesse 25. Ele balançou a cabeça. Fiquei dizendo a mim mesmo que não estava destruindo minha vida. Estava melhorando-a. Essas palavras pousaram pesadamente entre nós. Finalmente conheci a mulher com quem eu deveria ter me casado. Sua própria mensagem de texto, a que terminou nosso casamento. Eu realmente acreditei nisso. Ele parecia envergonhado. Confundi atenção com amor. Não o interrompi. Confundi ser admirado com ser compreendido. Seus olhos se encheram de lágrimas. E quando percebi a diferença... Você já tinha destruído 2 vidas, completei. Ele assentiu. E meu relacionamento com a Clara. Naquela noite, a Clara veio jantar. Contei a ela sobre ter visto o Davi. Ela não falou por vários momentos. Finalmente perguntou. Ele pediu desculpas?
Sam, você acreditou nele? Considerei a pergunta com cuidado. Acredito que ele está arrependido. Ela franziu a testa. Isso é diferente. Muito. Ela empurrou o prato para o lado. Eu costumava sonhar com isso. Com o quê? O pai percebendo o que fez. Ela olhou pela janela da cozinha. Pensei que me faria feliz. Fez? Ela balançou a cabeça lentamente. Não. A voz dela falhou. Só me deixou triste. Estendi a mão sobre a mesa e segurei a dela. Isso é porque o luto não é uma competição. Ela enxugou uma lágrima. Perdi meu pai muito antes de ele perder o emprego. 2 dias antes do Natal, meu escritório recebeu outro visitante inesperado. Desta vez, era Lillian. Ela parecia mais saudável do que nos últimos meses. Ainda cansada, mas mais leve de alguma forma. Carregava uma pequena sacola de presente. Espero que não seja inadequado. Não é. Dentro havia um diário encadernado em couro. A capa dizia simplesmente: Novos começos. Eu queria te agradecer. Você não me deve nada. Devo sim. Ela sorriu gentilmente. No dia seguinte ao meu casamento, pensei que te ver foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Ela riu baixinho. Acontece que foi a melhor. Inclinei a cabeça. Você nunca me contou o que te fez me reconhecer tão rápido. Seu sorriso se aqueceu. Você provavelmente não se lembra. Lembro mais do que as pessoas pensam. Durante nossa última sessão de terapia, ela fez uma pausa. Você escreveu algo em um post-it. Eu honestamente não conseguia me lembrar. Ela pegou algo na bolsa. O bilhete estava dobrado de forma organizada, apesar de ter anos. Ela me entregou. Em minha própria caligrafia havia 8 palavras simples. Nunca se case com alguém que apressa sua paz. Olhei para ele por um longo momento. Você guardou isso? Todos os dias. Ela sorriu tristemente. E então eu o ignorei. Nenhuma de nós riu. Algumas lições precisam ser aprendidas 2 vezes. Janeiro chegou. Uma noite, meu celular tocou novamente. Davi. Por um momento, considerei ignorar. Em vez disso, atendi. Alô. Helena. A voz dele soava mais calma do que antes. Só queria te dizer uma coisa. Esperei. Assinei a papelada transferindo os fundos da Previdência. Eu sei. Não haverá mais recursos. Obrigada. Outra pausa. Também queria pedir desculpas. Você já pediu? Não por ter partido. Ele engoliu em seco. Mas por como eu parti. Fechei os olhos. A mensagem de texto passou pela minha memória. Embale o que for seu. Não torne isso feio. Ele continuou. Não sei que tipo de homem envia algo assim. Eu sei. Silêncio. Não foi o homem que prometi ser. A voz dele embargou. Sinto muito. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, acreditei nele. Não porque desculpas apagam a dor, mas porque a reconhecem. Davi. Sam? Eu te perdoo. Ele começou a chorar baixinho, mas continuei gentilmente. Perdão não significa que teremos outra chance. Eu sei, finalmente entendo isso. Espero que sim. Eu entendo. Encerramos a chamada alguns momentos depois. Fiquei sozinha na minha cozinha, ouvindo o silêncio. Não parecia mais solitário, parecia pacífico. Às vezes, as pessoas pensam que perdoar é reabrir uma porta fechada. Não é. Perdoar é simplesmente decidir que a pessoa que te machucou não vai mais morar de graça no seu coração. E pela primeira vez em quase um ano, o meu finalmente parecia pertencer a mim novamente. Um ano tem uma maneira estranha de mudar o que importa.
12 meses antes, eu media meus dias pelo que havia perdido. O casamento, o futuro que pensei entender, o homem que acreditava conhecer. Agora, eu os media de forma diferente. Quantos casais ajudei? Quantas noites a Clara e eu passamos rindo em jantares caseiros? Com que frequência me pegava sorrindo sem perceber? A cura não apagara o passado, simplesmente o colocara em seu devido lugar. Não era mais o centro da minha vida. Era apenas um capítulo. No aniversário do dia em que Davi enviou aquela mensagem de texto, quase esqueci que data era. Isso me surpreendeu. Por meses, imaginei que o aniversário reabriria todas as feridas. Em vez disso, passei a manhã liderando um grupo de apoio para pessoas reconstruindo suas vidas após o divórcio. Havia 12 pessoas sentadas em um círculo, um bombeiro aposentado, uma diretora de escola, uma enfermeira, um caminhoneiro, uma avó que fora casada por 38 anos antes de descobrir o caso do marido. Histórias diferentes, o mesmo coração partido. Perto do final da sessão, uma mulher me perguntou: "Como você sabe quando finalmente superou?" A sala ficou em silêncio. Todos esperaram. Eu sorri. Você para de esperar que sua cura dependa do arrependimento de outra pessoa. Várias pessoas assentiram. Você para de acordar-se perguntando se eles vão se desculpar. Para de imaginar a vingança perfeita. E um dia, ri baixinho, você percebe que esteve feliz por várias horas sem pensar neles. A sala se encheu de sorrisos compreensivos, não porque todos tivessem chegado a esse lugar, mas porque, finalmente, acreditavam que ele existia. Naquela tarde, a Clara passou no escritório carregando sanduíches. Você esqueceu de comer de novo. Estive ocupada. Você tem sido teimosa. Ela colocou o almoço na minha mesa antes de se sentar à minha frente. Então, ela sorriu. Tenho notícias. Ergui uma sobrancelha. Ela levantou a mão esquerda. Um simples anel de diamante brilhava sob a luz do sol. Oh, Clara! Levantei-me e a abracei com força. Quando isso aconteceu? Ontem à noite. O noivo dela, Eduardo, planejara o pedido durante um piquenique no parque. Sem orquestra, sem fotógrafos escondidos nos arbustos, sem discursos dramáticos. Apenas 2 pessoas que passaram 4 anos construindo confiança. Não foi chamativo, ela admitiu. Não precisava ser. Exatamente. Quanto mais velha eu ficava, menos impressionada ficava com grandes gestos. A consistência se tornara muito mais bonita que o espetáculo. Algumas semanas depois, recebi algo inesperado pelo correio, sem remetente. Dentro havia uma carta manuscrita. A caligrafia parecia familiar. Era de Lilian. Desdobrei as páginas com cuidado. Querida Helena, comecei de novo. Não porque meu casamento acabou, mas porque finalmente parei de tentar me tornar a mulher que achava que os outros queriam. Ela escreveu que aceitara um cargo de gerência em uma organização sem fins lucrativos que ajudava jovens mulheres a saírem de relacionamentos abusivos. Cada frase carregava uma confiança silenciosa que não existia quando ela entrou pela primeira vez no meu escritório, anos atrás. Perto do final da carta, ela escreveu: "Anos atrás, você me ajudou a sobreviver a um relacionamento doentio. No ano passado, te ver novamente me ajudou a reconhecer outro antes que se tornasse todo o meu futuro. Acho que nenhuma de nós esperava que a vida nos reunisse dessa forma. Mas obrigada por me tratar com gentileza quando você tinha todos os motivos para não o fazer. Não havia amargura, nenhuma menção a Davi, apenas gratidão. Dobrei a carta e a coloquei na gaveta da minha mesa.
Algumas notas de agradecimento merecem ser guardadas para sempre. A primavera chegou. Clara e Eduardo pediram minha ajuda para escolher um local para o casamento. Num sábado, visitamos um jardim botânico. Enquanto caminhávamos entre as flores tropicais em botão, Clara passou o braço pelo meu. Mãe, Sam, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você acha que vai se casar de novo? Eu ri. Sinceramente, não sei. Não sente falta de ser casada? Sinto falta de companhia. Sorri. Não sinto falta de fingir que tudo estava bem quando não estava. Clara assentiu pensativa. Acho que essa é a diferença. Eu também. Ela olhou para o jardim onde Eduardo conversava com a coordenadora de eventos. Tenho pensado no pai. Imaginei. Ele liga todo domingo agora. Sorri. Eu sei, ele nunca perde. Isso importava, não porque apagava o passado, mas porque reconstruir a confiança começa com aparecer consistentemente. Tenho orgulho dele por isso. Eu também. Ela hesitou. Eu o perdoei. Eu sei, mas nunca vou esquecer. Você não deveria. Perdão e memória não são inimigos. Às vezes, a memória se torna a própria razão pela qual o perdão tem significado. Você se lembra exatamente do que aconteceu e escolhe não deixar que isso envenene todos os seus amanhãs. Um mês antes do casamento de Clara, Davi ligou. Queria te pedir uma coisa. O que é? Se a Clara concordar, ele fez uma pausa. Você se importaria se eu chegasse mais cedo para ajudar a arrumar? Sorri para mim mesma. Anos atrás, Davi presumiria que seu lugar era ali. Agora estava pedindo permissão. O crescimento, muitas vezes, soa surpreendentemente humilde. Vou perguntar a ela. A resposta de Clara veio imediatamente. Diga a ele que sim. A manhã do casamento não se pareceu em nada com o caos do meu próprio casamento, anos antes. Ninguém correu, ninguém atuou. Voluntários arrumaram as flores, familiares carregaram as cadeiras, o pai de Eduardo fez churrasco para todos que ajudavam na montagem. Davi chegou de jeans e luvas de trabalho. Sem dizer muito, passou 4 horas arrumando as mesas sob as árvores. Sem discursos, sem tentativas de se tornar o centro das atenções. Apenas trabalho silencioso. Quando a cerimônia começou naquela noite, vi Clara caminhar em direção a Eduardo com certeza absoluta em seu rosto. Não apenas empolgação, paz. O tipo de paz que cresce lentamente através da honestidade, paciência e terças-feiras comuns. O tipo de paz que nenhum romance relâmpago pode imitar. Após a cerimônia, Davi se aproximou. Você estava certa. Sorri. Sobre o quê? Ele olhou para a Clara dançando com o marido. Passei anos correndo atrás de momentos extraordinários. A voz dele suavizou. Nunca apreciei a felicidade comum. Segui seu olhar. A maior parte da vida é comum. Café da manhã, listas de compras compartilhadas, segurar a mão de alguém durante uma notícia difícil, rir de panquecas queimadas. Esses momentos silenciosos se tornam extraordinários apenas depois que se vão. Fico feliz que você finalmente veja isso, eu disse. Eu também. Ficamos juntos por mais 1 minuto, não como marido e mulher, nem mesmo como amigos próximos, simplesmente como 2 pais gratos por verem a filha começar uma história mais saudável do que a que escrevemos juntos. Olhando para trás agora, as pessoas às vezes perguntam qual foi minha maior vingança. Geralmente se decepcionam com minha resposta. Não foi ver Davi perder a promoção, não foi ganhar dinheiro no tribunal, não foi ver seu segundo casamento desmoronar.
Minha maior vingança foi descobrir que o pior dia da minha vida não foi o fim da minha história. Foi o começo de uma melhor. Davi não roubou meu futuro. Ele acidentalmente me forçou a construir um que não dependia mais dele. E talvez essa seja a lição que espero que qualquer um que esteja ouvindo se lembre. As pessoas podem trair sua confiança, podem partir sem explicação, podem reescrever a história para se sentirem melhor, mas não podem decidir quem você se torna depois. Só você pode fazer isso. Se esta história te lembrou que a cura é possível mesmo após um coração partido, espero que você leve essa mensagem para a sua própria vida. E se você já se reconstruiu após uma traição, adoraria que compartilhasse sua história nos comentários. Sua experiência pode se tornar o encorajamento que outra pessoa precisa desesperadamente hoje. Se histórias sobre resiliência, perdão, família e segundas chances falam ao seu coração, ficaria honrada se você se inscrevesse e se juntasse a mim para a próxima jornada. Até lá, cuide-se e nunca deixe que as escolhas de outra pessoa definam seu valor.